Olá, sétimo ano, aqui é a Karina, professora de geometria de vocês. Mais uma prova se aproxima e para vocês se prepararem, eu fiz esse vídeo. Então, quero que vocês peguem o caderno e anotem o que vocês acham mais importante. O primeiro conteúdo a ser abordado é triângulos. Triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de retas que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com três lados, três ângulos e três vértices. Eu coloquei aqui os principais elementos do triângulo. Aqui o vértice, obviamente tem três vértices, eu só marquei um para ficar melhor a visualização. Eu tenho um vértice, dois e três vértices. Eu tenho três lados, um lado, dois e o terceiro aqui. E eu tenho o ângulo interno e o ângulo externo. Também temos três ângulos, o segundo estaria aqui e o terceiro aqui embaixo. Os triângulos têm uma propriedade específica que diz que a soma dos ângulos internos vai dar sempre 180, independente das dimensões, do formato, do comprimento dos lados do triângulo. Os seus ângulos internos sempre somados vai dar 180. Então, A mais B mais C sempre vai dar igual a 180 graus. Vamos trabalhar algumas atividades sobre soma de ângulos internos do triângulo. O primeiro exemplo diz: qual a medida do terceiro ângulo interno de um triângulo que possui dois ângulos internos iguais a 30 e a 90 graus? Então, sabemos que o triângulo sempre vai ter três ângulos internos. Ele deu 2 e pediu o terceiro. Esses três somados devem dar igual a 180 graus. Então, 30 mais 90 mais algum valor desconhecido é igual a 180 graus. Então, eu devo deixar o x sozinho e isolar esses dois valores. Devo jogar para o outro lado, subtraindo. Vocês também têm a alternativa de somar os dois juntos e subtrair do 180, dá certo do mesmo jeito. Então, x vai ser igual a 60 graus. 180 menos 30 menos 90, 60 graus. Vocês podem fazer a prova real e ver que 60 mais 30 mais 90 é igual a 180 graus. O segundo exemplo diz: calcule a medida de x no triângulo abaixo, sabendo que a soma dos ângulos internos do triângulo mede 180. Não era nem necessário colocar essa informação, porque qualquer triângulo vai ser sempre 180. Bom, sabemos que três ângulos internos devem dar igual a 180, porém falta um ângulo aqui para que eu some os três igual a 180. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ângulo aqui, vou chamar ele de y. Porém, eu não posso somar esses três igual a 180, porque eu vou ficar com duas incógnitas, vou ficar com x e y. Então, primeiro eu devo achar esse y. Eu tenho um ângulo aqui de meia volta, o ângulo raso. O ângulo raso tem a medida de 180 graus. Então, eu sei que y mais 110 vai formar 180 graus, que é o ângulo raso, o ângulo de meia volta. Então, se eu jogar o 110 para o outro lado, eu encontro o meu valor de y, que vale 70 graus. Então, agora, eu já posso substituir esse y aqui por 70 e somar os três valores e igualar 180, porque agora sim eu tenho três ângulos internos do triângulo. Então, vou somar x, que é o primeiro ângulo, mais x mais 10, que é o segundo ângulo, e 70, que é o terceiro ângulo que eu encontrei, igual a 180 graus, que são três ângulos internos do triângulo. Desse lado, eu tenho 2x, e aqui 10 mais 70, 80. Esse 80 eu devo jogar para o outro lado para subtrair o 180. Então, eu tenho 2x é igual a 180 menos 80. 180 menos 80, 100. Agora, esse 2 que está multiplicando deve ir para o outro lado dividindo. Logo, x vai ficar igual a 100 dividido por 2. E encontramos o valor de x sendo igual a 50 graus. Ainda falando da atividade anterior, que achamos o x sendo 50, existe uma maneira mais rápida de fazer. Tem uma propriedade do triângulo que diz que
Dois ângulos internos somados é igual ao externo oposto, ou seja, esses dois ângulos internos somados deve dar esse aqui de fora, porque é o que está oposto a eles. Então, se eu somar x mais 10 deve dar igual a 110, que é o oposto. Somando aqui, eu tenho 2x e o 10 deve ir para o outro lado, subtraindo. Então, tenho 2x igual a 100. X é igual a 100 dividido por 2, x é igual a 50. Então, encontramos o mesmo 50 do slide anterior, só que de uma maneira mais rápida. Porém, vocês devem prestar bastante atenção, porque os dois somados devem dar igual sempre ao oposto a eles. Na dúvida, é melhor vocês encontrarem o de dentro para não se confundir. Mas se vocês conseguiram entender bem a propriedade, dessa forma é muito mais rápido. Terceiro exemplo. Qual é o valor de x no triângulo a seguir? Sabemos que esses três ângulos somados devem dar igual a 180 graus. Então, eu vou somar todos esses ângulos e vou igualar a 180 graus. 2x mais 20 mais 4x mais 40 mais 6x mais 20 igual a 180 graus. Então, eu vou somar todos esses x aqui, e quem não for x, eu vou jogar para o outro lado. Então, eu tenho 2x mais 4x, 6x. 6x mais 6x, eu tenho um total de 12x. E desse lado, com números, eu tenho 60 mais 40, 100. 100 mais 20, 120. Então, eu tenho 120 desse lado, eu vou jogar para o outro lado, subtraindo. Então, vou repetir o 12x e vou fazer essa subtração aqui. 180 menos 120, 60. Agora, o 12 deve ir para o outro lado, dividindo. X é igual a 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 é igual a 5. Então, esse x aqui vale 5. Não é cada ângulo que vale 5, e sim o valor desse x. Um exemplo desse ângulo aqui, se o x vale 5, 2 vezes 5, 10, 10 mais 20, 30. Então, esse ângulo aqui seria um total de 30 graus. Mas não é o que a questão pediu. A questão pediu somente o valor de x, então x igual a 5 graus. Agora vamos falar sobre quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Os elementos deles são os lados, temos 4 lados, temos 4 vértices, um aqui, onde eu escrevi, porém tem outro aqui, um aqui embaixo e outro aqui, o vértice ligando cada lado. E temos um ângulo interno aqui e outro externo aqui, porém tem os outros ângulos internos. Tem um total de 4 ângulos internos. Esses 4 ângulos internos somados vão dar um total de 360 graus. Classificação dos quadriláteros. Vamos começar falando da classificação dos paralelogramos. O paralelogramo precisa ter necessariamente lados opostos paralelos e ângulos opostos iguais. Então, esse ângulo aqui, que está oposto a esse, eles devem ter a mesma medida. Vocês conseguem visualizar aqui que são dois ângulos agudos. E esse aqui, que está oposto a esse, que são dois ângulos obtusos, eles têm sempre a mesma medida. E esse lado é paralelo a esse, os lados opostos. E esse aqui, paralelo a esse, também é oposto. Então, para ser paralelogramo, além de ter lados opostos paralelos, deve ter também ângulos opostos iguais, congruentes, com a mesma medida. Existem 3 tipos de paralelogramos. O primeiro é o retângulo. Você consegue visualizar aqui que os lados opostos estão paralelos e os ângulos opostos são iguais. O retângulo tem características específicas. Qual é ela? O retângulo tem 4 ângulos retos. Então, para um paralelogramo ser retângulo, ele precisa necessariamente ter 4 ângulos retos. O quadrado, que é o segundo tipo de paralelogramo. Para um paralelogramo ser quadrado, ele precisa ter
4 ângulos retos e também 4 lados iguais. Então, o retângulo ele só precisa ter 4 ângulos retos. Já o quadrado precisa, além de ter os ângulos retos, também os lados iguais. Losango, que é o terceiro tipo de paralelogramo. Ele tem 4 lados iguais e ângulos opostos iguais. Então, os lados são iguais, todos com a mesma medida, e os ângulos opostos são iguais. No quadrado, os ângulos opostos são iguais, ok, porém todos eles têm a mesma medida. No losango, não. Ele pode ter a mesma medida ou não. Ele só precisa que os ângulos opostos sejam iguais. Agora vamos falar sobre os trapézios, que também são quadriláteros. Trapézios têm 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Diferente do paralelogramo, que os lados opostos são sempre paralelos, no trapézio não, eu só tenho 2 lados paralelos e os outros 2 não paralelos. Existem 3 tipos de trapézio. O primeiro é o trapézio escaleno. O trapézio escaleno tem todos os lados diferentes. As medidas vão ser sempre diferentes. Já o trapézio isósceles tem 2 medidas iguais, ou seja, os lados não paralelos. Esse lado aqui, que não é paralelo a esse, vai ter a mesma medida, lados não paralelos iguais. Existe uma especificação do trapézio isósceles. Os ângulos da base, das duas bases, vão ser sempre iguais. O ângulo que eu encontrar aqui vai ser igual ao ângulo que eu encontrar aqui. E aqui em cima também, sempre ângulos iguais. Porque se ele é isósceles, tem lados iguais, logo terá ângulos iguais também. O terceiro trapézio é o trapézio retângulo. No trapézio retângulo, temos 2 ângulos retos. Aqui temos um mapa de conceitos sobre todas essas classificações que já falamos anteriormente. Primeiro, vamos falar sobre o trapézio. Trapézios, um par de lados opostos paralelos. Então, essa é a principal característica do trapézio. Temos o trapézio isósceles. Tem os lados opostos não paralelos iguais. Então, esses 2 lados aqui que não são paralelos vão ter a mesma medida. Trapézio retângulo tem um dos lados perpendiculares à base. Se é perpendicular, vai formar ângulos 90 graus. Então, eu tenho 2 ângulos 90 graus aqui. Já o trapézio escaleno tem um dos lados opostos não paralelos diferentes. Os 4 lados do trapézio escaleno vão ser diferentes. Já o paralelogramo. Qual é a principal característica? Todos os pares de lados opostos são paralelos. Primeiro, vamos falar do retângulo. É um quadrilátero em que os 4 ângulos são retos. Losango é um quadrilátero cujos lados são iguais. E você consegue perceber aqui que o quadrado está fazendo ligação tanto com o retângulo quanto com o losango. Por quê? O quadrado se enquadra tanto nas características do retângulo quanto do losango. Ou seja, o quadrado é um retângulo e o quadrado também é um losango. Por quê? Para ser retângulo, o que precisa possuir? É um quadrilátero em que os 4 ângulos são retos. O quadrado tem os 4 ângulos retos, assim como o retângulo. Já o losango é um quadrilátero cujos lados são iguais. O quadrado tem os lados iguais, assim como o losango. Ou seja, o quadrado é um retângulo e também é um losango. Vamos ler a característica aqui do quadrado. É um quadrilátero em que todos os ângulos são iguais e os lados são iguais. Então, ele se enquadra. Todo quadrado é losango e todo quadrado também é retângulo. Nem todo retângulo é quadrado e nem todo losango é retângulo. Então, vocês precisam ficar ligados nessas características aqui. O terceiro aqui é o paralelogramo, o principal. É um quadrilátero que tem quaisquer dos lados opostos paralelos. Vamos fazer alguns exercícios sobre classificação de quadriláteros e para isso eu vou colocar o slide anterior aqui para relembrar.
Determine a alternativa correta. Letra A. Todo paralelogramo é losango? Temos 3 tipos de paralelogramo além do principal aqui. Então, nem todo paralelogramo é losango. Todo losango é quadrado? Para ser losango, tem que ter ângulos opostos com a mesma medida, não necessariamente os 4 ângulos iguais. Precisa ter ângulos opostos com a mesma medida. O quadrado necessariamente precisa ter os 4 ângulos iguais. Então, não é todo losango que é quadrado. Todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Letra C. Todo paralelogramo é retângulo? Bom, temos aqui o losango, por exemplo, que é um paralelogramo e ele não se enquadra nas características do retângulo. Então, essa aqui também está errado. Agora, a letra D. Todo quadrado é um paralelogramo? Todo quadrado é um paralelogramo? Sim, essa está correta. Todo quadrado vai ser um paralelogramo. Essa está correta. Letra E. Todo retângulo é quadrado? Nem todo retângulo é quadrado, porque existem alguns retângulos que têm lados opostos, o maior e o outro menor. Esse aqui, por exemplo, esse lado oposto aqui é um pouco menor do que esse aqui, então ele não vai se enquadrar na característica de quadrado. Então, nem todo retângulo é quadrado, então também está errado. Apenas a letra D está correta. Mais um exercício sobre classificação de quadriláteros, então também vou colocar as classificações aqui ao lado para vocês relembrem. Sobre a definição de quadrilátero, assinale a alternativa correta. Letra A. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Bom, o quadrilátero não necessariamente precisa ter lados opostos paralelos, só especificamente o paralelogramo. Então, não é todo quadrilátero que precisa ter os lados opostos paralelos. Letra B. Todo quadrilátero é um quadrado? Também não está certo. Exemplo, trapézio. O trapézio é um quadrilátero e não é um quadrado. Então, letra B também está errada. Letra C. Quadrilátero é uma figura geométrica plana, poligonal e possui 4 lados. Ok, aqui não tem nada de errado, né? É uma figura geométrica plana, é poligonal, é feito por linhas poligonais e possui 4 lados. Essa vamos marcar porque está correta. Letra D. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e 2 deles são paralelos. Não necessariamente. Existem quadriláteros que não possuem nenhum lado paralelo. Então, existem alguns que possuem lados paralelos, mas isso não é uma regra para ser quadrilátero. Então, isso também está errado. Letra E. Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados iguais. Também não necessariamente. O único quadrilátero que possui 4 lados iguais é o quadrado. Mas existe, por exemplo, o trapézio, que não possui os 4 lados iguais. Existem alguns tipos de retângulo que não possuem os 4 lados iguais. Então, para ser quadrilátero, não precisa necessariamente possuir os 4 lados iguais. Então, também está incorreta. A única alternativa certa é a letra C. Agora vamos falar sobre as áreas dos quadriláteros. Eu fiz um resumo aqui com todas as áreas, então quem quiser pausar o vídeo e fazer uma anotação é bem importante. Primeiro, a do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado, ou base vezes altura, como eu falei em aula. Eu coloquei aqui, ó, uma legenda de todas as informações. Retângulo, base vezes altura. Então, essas duas aqui é basicamente a mesma coisa. Área igual a base vezes altura. Do trapézio, que é a que tem a maior fórmula, é área igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2.
eu coloquei aqui uma legenda com tudo. A é a área, né? Em todas as áreas aqui vocês vão encontrar isso. Bzão é a base maior, fica na parte de baixo do trapézio. Bzinho, B minúsculo, é a base menor na parte de cima do trapézio e a altura do trapézio. Então, base maior mais base menor, vocês vão somar esses dois valores, multiplicar pela altura e dividir por 2. E a quarta é a área do losango. Losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Dzão seria a diagonal maior, maior diagonal do losango. E o Dzinho seria a diagonal menor, a menor diagonal do losango. Agora eu vou fazer de maneira detalhada cada uma dessas áreas, fazendo exercícios de cada um para vocês conseguirem fixar melhor. Então, quem quiser, na hora do exercício, pausar o vídeo, antes que eu resolva, vocês façam aí no caderno de vocês e depois acompanha para ver se acertou, que é uma maneira ótima de estudar. Área dos quadriláteros. Vamos falar sobre as áreas de todos os quadriláteros. Vamos começar pelo retângulo. A fórmula para achar a área do retângulo é essa aqui, ó. Base vezes altura. Então, devemos multiplicar a base com a altura para encontrar a área. É bem tranquilo. Vou colocar um exemplo para vocês. Calcule a área do retângulo abaixo. Então, temos aqui a base sendo 20 e a altura sendo 8. Lembrando que poderia ter 20 aqui em cima, só que continuaria sendo base, porque no retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, a base seria 20 também. Então, para eu calcular a área deste retângulo, eu devo multiplicar 20 centímetros por 8 centímetros. 20 vezes 8, 160. Lembrando que é 160 centímetros quadrados, porque estamos multiplicando duas dimensões. Então, não pode esquecer do quadrado aqui, para mostrar que isso é uma área. Um exercício sobre área de retângulo para vocês treinarem um pouco. Qual é a área de um retângulo cujo base mede 8 centímetros e altura 3,5 centímetros? Em geometria, é sempre bom vocês desenharem a figura geométrica quando o exercício não mostra. Então, vou fazer um retângulo aqui. A base mede 8 centímetros e a altura 3,5 centímetros. Para eu calcular a área de um retângulo, eu vou multiplicar a base vezes a altura. 8 vezes 3,5 igual a 28 centímetros quadrados. Bem tranquilo esse exercício. Quadrado, retângulo, é sempre base vezes altura. É uma das figuras mais fáceis de fazer área. Área do quadrado. A área do quadrado pode ser base vezes altura ou lado ao quadrado, que dá a mesma coisa, porque a base está aqui e a altura aqui. Só que a base e a altura têm a mesma dimensão, o mesmo lado. Vão ser lados iguais. Então, lado ao quadrado. Vou colocar um exercício aqui para vocês. Um quadrado é dividido em 4 partes. As áreas dos dois quadrados obtidos são mostrados na figura. Então, a área deste quadrado é 25 e a área deste quadrado é 64. E está pedindo a área do retângulo. Já sabemos como calcular a área do retângulo porque vimos no slide anterior. Então, temos um quadrado aqui que tem dois lados desconhecidos, porém, eles dois multiplicados deu 25. Então, sabemos que é o quê? 5, porque 5 vezes 5, 25. O lado desse quadrado é 5. E desse aqui, que número vezes ele mesmo dá 64. 8, porque 8 vezes 8, 64. A área do quadrado, de maneira mais rápida, vocês poderiam simplesmente tirar a raiz quadrada. Raiz de 25, 5 e raiz de 64, 8. Então, descobrimos o lado desse quadrado e desse aqui. Agora, é só calcular a área do retângulo, que é o que o exercício está pedindo. São dois retângulos semelhantes, iguais, com a mesma medida. Então, é só calcular 5 vezes 8 e eu vou encontrar a área do retângulo. 5 vezes 8, 40.
Os dois retângulos são iguais, então a área dos dois é 40 centímetros quadrados. Agora, a área do losango. Para calcular a área do losango, devemos multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e depois que encontrarmos o resultado, dividimos por 2. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Calcule a área do losango. Então, temos aqui a diagonal maior sendo 8 metros e a menor sendo 6 metros. Então, é só eu substituir aqui, ó. O 8 vai na diagonal maior e o 6 na diagonal menor. Eu multiplico os dois e divido por 2. 8 vezes 6 dá 48. Agora sim eu vou dividir por 2. 48 dividido por 2, 24. Então, a área deste losango é 24 metros quadrados, porque estamos multiplicando duas dimensões. Calcule a área do losango, cujos diagonais são 5 centímetros e 3 centímetros. Mais uma vez, o exercício não mostrou a figura geométrica, então é sempre bom vocês desenharem. Eu vou desenhar o losango aqui. As diagonais são 3 centímetros e 5 centímetros. Para eu calcular a área de um losango, eu devo multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir por 2. Diagonal maior, 5 centímetros. Diagonal menor, 3 centímetros. Então, 5 vezes 3 e eu divido por 2, que é da fórmula. 5 vezes 3, 15. Eu prevaleço com 2, que eu não utilizei ainda. 15 dividido por 2, 7,5. Então, a área deste losango é 7,5 centímetros quadrados. Agora, por último, para terminar nossa videoaula revisional, a área do trapézio. Para achar a área do trapézio, devemos identificar a base maior, a base menor e a altura. Lembrando que tem exercício que mostra essa lateral aqui, essa medida, porém a altura deve estar formando um ângulo de 90 graus. Então, é esse lado aqui que você deve colocar na fórmula. Qual vai ser a fórmula da área do trapézio? Bzão mais Bzinho vezes altura dividido por 2. Ou seja, base maior mais base menor. Vou somar essas duas bases, vou multiplicar pela altura e depois dividir por 2. Vou colocar um exemplo para vocês. Calcule a área do trapézio abaixo. Então, temos um trapézio com a base maior sendo 5, a base menor sendo 3 e a altura, está vendo que a altura aqui, ó, ela está formando um ângulo de 90 graus, isso aqui é um trapézio retângulo, a altura de 2 centímetros. Então, colocando na fórmula, temos 5, a base maior, mais 3, que é a base menor, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. 5 mais 3 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 centímetros quadrados. Então, a área desse trapézio é 8 centímetros quadrados. Para finalizar nossa aula revisional, vamos fazer um exercício de trapézio. O desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno com forma de trapézio retângulo. Qual é a área deste terreno? É um trapézio retângulo porque tem dois ângulos retos. Está pedindo a área. Então, vamos aplicar na fórmula de área de trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos colocar tudo isso na fórmula. A base maior é 60, então eu coloquei o 60 aqui na fórmula, mais a base menor, 30, coloquei o 30 na fórmula, vezes a altura. A altura é 40 metros, coloquei também na fórmula, dividido por 2. 2 é da fórmula, sempre vai ter. Então, primeiro eu vou somar 60 mais 30, e o resto eu só vou repetir. 60 mais 30, 90. Vezes 40, dividido por 2, eu só repito. Agora, eu vou fazer a parte de cima. 90 vezes 40.
90 vezes 40 dá 3.600. E eu repeti o 2. 3.600 dividido por 2 dá 1.800. Então, a área deste terreno é 1.800 metros quadrados. Com esse exercício, a gente finaliza o vídeo revisional. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Façam as anotações que julgarem necessárias. Revisem. Antes de fazer os exercícios, dá uma estudada no livro. Se preciso, dê pausa. Façam o que vocês acharem necessários. E se vocês estudarem direitinho, eu tenho certeza que vocês vão arrasar na prova. Beijos e até o terceiro bimestre.